Cristiane, ela é uma cliente da clínica. Eu achei muito interessante, fiquei muito lisonjeado, que é uma professora que dá a matéria sobre relacionamento, tenha reconhecido todo o esforço que a gente faz na clínica para dar isso ao nosso cliente. Então eu vou estar passando algumas coisas, antes vou me apresentar, se a gente começar com os slides aqui. Eu sou dentista de formação, tá, gente? E daí fiz pós-graduação em prótese dentária e reabilitação oral. Fiz pós-graduação em endodontia, que é o dentista que faz tratamento de canal. Fiz pós-graduação em planodontia, que é a única coisa hoje em dia que eu faço na clínica como dentista ainda é implante. O resto todo é focado em administração. E muitos daqui fazem administração, é o que eu creio, é isso? Alguns fazem essa cadeira. Qual é a formação de vocês? Estão fazendo, pode me dizer tudo? Logística. Logística. Tá. Marketing, perfeito. Tá, muito legal. Marketing envolve quase tudo, vocês vão ver depois. Gestão e relacionamento tem tudo a ver. E vão ter muitas coisas, a professora Cristiane me falou antes, de tu ver a gente vê grandes cases. O meu case é um case particular, é um case pequeno, de sucesso, porque a gente está indo muito bem, mas é mais interessante, porque 90% das pessoas que vão entrar no mercado vão trabalhar em médias empresas, pequenas empresas, e vocês vão ver a aplicabilidade de alguns conceitos e vão colocá-los já na prática, tá, gente? Depois eu fiz então um MBA em gestão empresarial, precisando mesmo dessa cultura empresarial, me familiarizando com alguns conceitos. E agora estou fazendo MBA, já estou há um ano, fazendo marketing. MBA em marketing na FGV. E fui tenente de aeronáutica nesse período também como dentista. Tá, gente? Vou apresentar a empresa para vocês, então, pode passar. A Clínica de Rolo, ela faz o quê? Desde tratamentos como limpeza de pele, peeling de diamante, que são mais simples, a todos os outros que tem na estética. Então, depilação definitiva, tratamentos com laser, para vocês verem a complexidade, para rugas, flacidez, gordura localizada, uma série de tratamentos mais focados então em estética. Por que eu gostei tanto da estética? Eu falei anteriormente que eu fiz três pós-graduações em odontologia, e uma delas foi concomitante, fiz junto. E eu via, uma era tratamento de canal, que é aquele bem chatinho, vocês conhecem, já ouviram falar, né? Bem chato, tu não enxerga a produção do dentista. E o outro era a prótese, que tu enxerga, é a recolocação artificial de dentes. E eu via o quanto que a parte estética tocava na pessoa. A gente fala muito que quanto a estética pode ser superficial. E a gente acredita muito no interior. E critica às vezes que a sociedade pede tanto pela essa parte estética. Mas o que eu notei na minha experiência é que a parte estética também pode influenciar a parte psicológica. Se paga um monte por uma calça, se paga um monte por algumas outras coisas, a estética está todo dia contigo. Eu me lembro de um cabeleireiro falando que achava caro o corte de cabelo dele. Ele falou, olha, a sessão de um psiquiatra custa R$120, eu mesmo faço, acho maravilhoso. Mas algumas vezes sai do meu salão com um corte novo e eu dou a mesma autoestima para o meu cliente. Eu senti isso verdadeiramente. Eu senti a pessoa voltando para aquela sessão com uma roupa nova, maquiada e mais feliz. E nisso eu me apaixonei por esse setor. Eu leio bastante, tá? E nós também somos muito apaixonados, então juntou duas coisas. Sou apaixonado por administração, leio bastante sobre isso. E para passar alguns para vocês, que também posso indicar, que é esses livros que a gente tem uma denotação ruim, que é de autoajuda. Mas normalmente é um trabalho de 5 a 10 anos, às vezes 20 anos, de uma pessoa intelectualmente privilegiada, que te passa em 4 a 8 horas um conteúdo que ele demorou anos para construir. Então livros como Quem Pensa Enriquece, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Segredos de uma Mente Milionária, O que os Ricos Sabem e Não Contam. Todos esses livros me ajudaram muito a construir minha empresa. Outros, a leitura de grandes líderes, como Abraham Lincoln, como Franklin Roosevelt, bom, entre vários outros, tá, gente? JFK, isso vai te dando bagagem para depois tomar suas decisões e ver o rumo da tua empresa. Nós abrimos a Gigô no momento que veio, foi há 4 anos atrás, e foi junto com os sites de compra coletiva.
E tem tudo a ver, site de compra coletiva, com relacionamento com o cliente. Porque me parece que houve um pecado ali. Nós iniciamos, então, nesse momento, e muitos dos nossos clientes eram sites de Peixivando e Groupon e outras coisas, que a gente não tinha nenhum. E desde o começo a gente entendeu que ali a gente tinha a oportunidade de iniciar relacionamentos. E foram feitos diversos protocolos para isso. E depois que essa onda de compras coletivas passou, várias empresas quebraram com isso. Era um mercado extremamente bom, a estética, e os valores eram, para vocês terem uma ideia, R$300 no procedimento. Como era 80% de desconto, quando saiu os sites, os nossos valores todos baixaram. As pessoas se acostumaram a pagar menos. Então foi muito difícil para várias empresas se manterem no negócio. Foi muito importante para nós essa parte de relacionamento. Eu vou estar passando aqui para vocês, honestamente, francamente, tudo que a gente construiu para conseguir cativar esses clientes e ficar. E a Givô é uma empresa que tem bastante, a gente tem mais de 5 mil clientes hoje em dia, e a gente não anuncia, a gente não gasta com jornal nem nada assim, porque depois de a gente fazer a roda girar, a gente conseguiu que as indicações fossem nosso maior marketing. E não tem nada comparado com indicação, gente. E ainda mais em empresas pequenas que não têm esse capital para se colocar em mídia e se colocar na TV, e jornal também custa caro. Tá? Bom, vamos passar então, próximo. E eu separei os principais 7 fatores em termos de relacionamento, que eu achei. Eu não sou um teórico, gente, eu sou um prático. Eu aprendo com teóricos e vou colocando aquilo que serve para o meu negócio. Acho que serve para muitos negócios. Mas então clareza na comunicação, liderança, protocolos de atendimento, pagamentos variáveis com métricas bem definidas, eu vou estar explicando cada um, tá, gente? Treinamento contínuo dos funcionários, turnover baixo e fiscalização contínua, tá? Vamos passar para o primeiro. Então tá, clareza na comunicação. Isso parece meio óbvio, né? E por que ele está primeiro? Porque todos os outros vão depender em cascata o quanto tu é claro quando tu pede alguma coisa para um funcionário ou para um subordinado teu. Tu tem que ter convicção que tu passou a informação certa para ele. Isso parece fácil e às vezes não é. Às vezes a gente formula 10, 20, 30 pensamentos no travesseiro para pensar na sua empresa, o que vai fazer depois? Qual medida a gente vai tomar na empresa? E a gente fala em 3 ou 4 frases. A pessoa não tem a cultura adquirida e nem passou, nem estava dentro da tua mente. Então tu tem que falar aquilo e se certificar que aquilo foi entendido pela pessoa que vai ter que executar aquelas decisões tuas. Tem uma anedota nisso, e é colocar no livro A Arte da Guerra, que é a seguinte. Ela é bem dramática, tá, pessoal? Mas era outra época, era tempos de guerra também, e era um general fazendo. Mas serve só para ilustrar a responsabilidade que o chefe tem que ter de passar bem a orientação. Já aconteceu algumas coisas de alguém falar para vocês fazer, vocês acham que fizeram tudo certo, e a pessoa dizer, não era bem isso que eu queria. E faltou clareza, simplesmente clareza, ou pelo menos perguntar, bom, tu entendeu o que eu estou te pedindo para falar? Faltou essa melhoria na comunicação. A anedota é a seguinte, o general estava com as concubinas do imperador, que tinha mais de 30, e pegou os líderes, exatamente em hierarquia. Pegou as 3 principais dali e falou, olha, vocês vão fazer esse teatro aqui dessa forma e dessa forma. E mal passou as informações e foi embora. Quando ele voltou no outro dia, ele viu que estava ruim. E daí ele falou, bom, falando para os subordinados dele, na primeira vez eu aceito a responsabilidade. Eu fui displicente e provavelmente tenha feito isso de propósito até para chegar na conclusão que vai ter depois. Agora eu vou dizer exatamente o que eu quero de vocês. E ele explica perfeitamente para as concubinas. Fala para as concubinas e elas, depois então no outro dia, vai ser fiscalizado o que elas fizeram. Para essas 3 concubinas que vão liderar um grupo de 30 depois. Ele volta no outro dia e continua com sérios erros, faltas graves ali no meio. O que ele faz? Ele mata as 3 concubinas. E como é que ele fala isso aí? Ele fala, bom, os líderes têm 2 coisas, eles têm que ter clareza no que eles pedem, e isso agora, pela segunda vez, eu sei que eu fiz. E a outra é assumir as responsabilidades. Não assume, vocês estão aqui para serem líderes, estão fazendo 3º grau e vão mandar em determinado momento.
vocês têm que assumir primeiro a responsabilidade de vocês. Se alguma coisa der errado, é vocês que não conseguiram liderar aquelas pessoas. Então ele mostrou muito simples a cadeia de comando. E na outra, a responsabilidade do líder de falar com clareza. Tá bom, gente? Esse é o primeiro tópico, então, que ele vai ser importante para todas as outros critérios. Pode passar. Bom, liderança. Para qualquer coisa que tu tenha na tua empresa, tu precisa se desenvolver como líder. Tem algumas características básicas que eu coloquei aqui, e liderança pode ser, se for um seminário, uma palestra inteira sobre liderança, não vai ser suficiente. Então vamos passando dizendo algumas características. A primeira é a mais simples, e vocês sabem, e muitos esquecem, é o exemplo. Os funcionários, pensem então no chefe de vocês, ou outras pessoas assim, eles vão estar olhando sempre o comportamento de vocês. Essa pessoa está me pedindo muito trabalho, ela dá muito trabalho, entendeu? Está me pedindo que eu tenha respeito pelos meus clientes. Ele me respeita, ou ele respeita os seus clientes. Não adianta tu cobrar, falando então de relacionamento, que tu viu o quanto a gente preza isso na Gibo. Não adianta eu cobrar delas o respeito pelo meu cliente se individualmente eu falasse mal para alguém. E isso eu vi até simples de ver, mas eu vi num filme, Em Busca do Soldado Ryan. Vocês já viram esse filme? Sim. Eu achei fantástico o filme. E a missão ela é muito difícil de ser feita. Não sei como não morreu todo mundo naquele filme, que é uma história verídica. E em determinado momento todo mundo reclama, e um soldado pergunta ao tenente, que é feito pelo Tom Hanks, olha, o senhor nunca reclama, o que o senhor tem? Não acha que tem alguns problemas aqui acontecendo? E ele fala da seguinte forma, eu reclamo, mas eu não vou reclamar para vocês, eu reclamo para o meu superior. E isso é muito verdadeiro. Como é que ele poderia reclamar para os seus subordinados e depois pedir que eles fossem para a missão? Com coragem, com honra, com tudo isso aí. Seria muito difícil, amedrontaria e colocaria um péssimo hábito, que é o de reclamação. Quem reclama para o superior, esse teve coragem. Esse cara está querendo ver a pessoa que pode resolver o problema dele. Aí sim, aí tu pode falar, então no caso dele, dizer, general, a gente não pode ir do outro lado, está parecendo suicida essa missão. Tem algum problema aqui. Para o superior, depois de dar a missão, tu não tem com quem falar, tu vai ter que fazer e não reclamar dela. Eu construindo a Gibo, eu fiz ela do zero, e eu me lembro de um eletricista, então para colocar no mundo real nosso, né? Então o dono da empresa que prestou serviço na elétrica, e ele falava mal de outros clientes. De repente falou mal de mim, que eu sou muito intenso, que estou lá todo dia, mas falava mal de outros clientes junto aos funcionários dele. Como depois ele poderia cobrar alguma cobrança minha, ou cobrança de outro contratado, de outra pessoa que dava dinheiro para ele, para o eletricista. Ele desmoralizava, ele diminuía a moral do grupo e ainda tirava a legitimidade do cliente fazer os seus levantamentos, as suas críticas diretamente para o prestador de serviço. Então, uma das coisas é a liderança. Outras duas características que vêm junto. As pessoas de sucesso, elas são obcecadas. É estranho falar o termo, o toque é ruim, mas obsessão. Tu tem um pensamento fixo naquilo ali. É muito difícil a gente encontrar, porque ele é muito semelhante à paixão. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu durmo e acordo pensando nele. As pessoas que vão ter sucesso, e os grandes executivos, os caras que mais vão te ajudar no teu crescimento, e assim também vão crescer, elas gostam do que fazem. Elas têm respeito e elas gostam do serviço que prestam. O cara que vende privada, ele diz, olha, eu vou vender a melhor privada possível, eu sou muito bom em logística, sei entrega, os meus são os melhores colocadores, e isso é extremamente importante para todo mundo. Todo mundo uma hora ou outra vai no banheiro. Ele encontra justificativas e argumentos que fazem ele se apaixonar pelaquilo que faz. Então, ele tem esse pensamento fixo e ele é um crente. Ele é uma pessoa que acredita fiamente que vai dar certo. Então, até se fala em muitos livros, se afasta de pessoas negativas. Quem está sempre falando, isso aqui não vai dar, se afasta de amigos assim. Se afasta daquelas pessoas que sempre estão vendo o lado negativo. Se ficou nos anos 90, é o pensamento positivo e caiu no conceito de tanto que foi falado, foi vulgarizado esse conceito. Mas é a melhor coisa, as melhores coisas que tu tem que ter ao teu lado e é o melhor modo de tu viver.
tu achar que aquilo que tu está fazendo vai dar certo. Vocês já viram lutadores ou alguém vencedor que entra para perder? As pessoas não fazem isso. Elas entram, elas podem até perder, mas em todo aquele momento que elas foram no ringue, que elas foram para vender suas metas, para desenvolver a empresa, ela tinha um forte sentimento que aquilo ia dar certo. E isso é contagiante, gente. Da mesma forma que o pessimismo é contagiante, essa questão de tu ser crente e de tu alimentar um forte pensamento que vai dar certo, isso contagia toda a equipe. Então eu, se um dia, já fui muito liderado, até porque eu fui da aeronáutica, eu via muito diferente isso, o cara que vinha com todo tesão para falar conosco, fazer missões, às vezes até irrelevantes, mas a missão servia para nos tornar melhores. E um cara que fazia sem gana, sem motivação. Muda completamente. A gente tem um efeito de transferência, vocês conhecem isso? Que é, a gente bota muita valorização no líder. Então, se o teu líder te jogar para baixo, ele é o cara mais influente daquele lugar. Ele vai jogar todo mundo para baixo. Se ele botar para cima, ele vai levantar todo mundo. Ele tem um grande poder de influência entre seu nível ali de hierarquia. E, bom, acho que é isso aí. Então, em termos de liderança, acho que tem mais uma coisa que eu queria destacar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso é muito importante. Coisas do líder. Tu tem que ser sucinto na tua crítica e tu tem que ser generoso no teu elogio. As pessoas querem liderar e em algum momento é importante que haja críticas e que pode ter puxão de orelha, pode ter alguma coisa, mas ela tem que ser rápida. E ela sempre, se melhor for, se junto vir um elogio. Elogio ao chefe pode ser uma bajulação. Então o melhor elogio que tu pode dar é o superior dar ao seu subordinado. Isso aí conta muito, porque não tem nenhum outro fator influenciando além de tu realmente acreditar naquela pessoa. E é incrível, quando tu acredita em alguém, essa pessoa às vezes pega aquilo ali e acredita também. O elogio também tem que ser verdadeiro, então sim, todo mundo tem alguma coisa boa. Então pega o melhor daquela pessoa e salienta. Diz, olha, as metas desse mês talvez não estejam tão boas, mas tu viu o que tu fez em dezembro? Aquela conversa que tu teve, eu passo aqui, às vezes tem uma sujeira no chão que tu limpa, vontade tu não te falta. Tu já fez outros resultados bons, tenho certeza que tu vai fazer bom de novo. Vamos lá junto contigo. Isso é muito importante. A gente é motivado por elogio e a gente tem uma tendência psicológica, sem psicologia aplicada, é muito comum, tu repulsar a crítica. Isso está bem escrito no livro do Dale Carnegie, em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, muito bom. Que todos nós, ele dá exemplo até de criminosos, ele vai ter justificativas do porquê ele fez aquilo. E ele vai se colocar como uma pessoa boa. Então, se tu critica alguém, imediatamente a primeira coisa que ela vai fazer é repulsar. Ela vai achar 10 argumentos do porquê ela fez aquilo e do porquê ela aceita aquilo ali. Então não tentem ir pelo caminho da crítica. Tentem ir no caminho, pode falar o que aconteceu errado e depois vejam como ele pode solucionar com as características que ele tem. Isso aí tu vai ter uma equipe mais motivada, gente. Tá? Seriam essas as en passant que se pode falar aqui. Vai influenciar muito o relacionamento, por quê? Porque o relacionamento vai ser feito em cascata. O líder vai influenciar algumas outras pessoas, essas outras pessoas vão chegar no teu cliente. Vocês podem ter certeza que um líder que não faça isso, ou um líder que chame de forma muito, que saliente as tuas partes negativas, tu vai sair da sala dele, tu não vai sair como um vencedor. E tu não vai conseguir passar esse sucesso para o teu cliente, e aí vai se perder também em venda, vai se perder em produtividade. Tá, gente? Pois vamos protocolar. Botei tudo isso aqui junto, porque está bem interligado. Então, outros fatores de relacionamento é protocolo de atendimento, que está ligado também à clareza da comunicação. Depois que tu entende que alguma coisa é relevante, é importante, tu tem que escrever ela, porque senão a cultura é perdida. Tu determinou que algo é bacana. A gente está na Gigo, só para dar exemplos práticos, lá na Gigo a gente faz o seguinte: quando a pessoa chega, elas aprendem o quanto é importante o sorriso. E isso é falado, isso é protocolado, isso está no treinamento. Então, só para vocês juntarem, protocolo e treinamento é sempre junto. Porque um treinamento tem que estar protocolado, senão ele é perdido. Senão tu depende daquela pessoa que vai treinar. Daí tu perdeu aquele cara que treina, é como tu ir num restaurante, tu perdeu a cozinheira, tu perdeu a receita em todo lugar. Não pode.
Então, o treinamento é protocolado e tu vai passar esses aprendizados repetidamente na tua empresa. Então, o pagamento variável, ele tem que ser colocado em métricas. Normalmente, o que eu vi na Ambev, que não que eu trabalhei lá, mas eu vi vídeos deles, achei fantástico. O presidente da Ambev colocava o seguinte: as pessoas não têm que ter mais que 5 metas. E ele não explica o porquê. Ele fala simplesmente, é assim, esse é o número do ser humano, e tu vai avaliar ele por esses 5 critérios. Não 6, não 4, 5. Então tu vai encontrando nos teus funcionários coisas como apresentação, pontualidade, capacidade de vendas, métrica de vendas, sempre vai ser alguma coisa de variável, na maioria das empresas. Tu vai ver relacionamento com o cliente, pesquisas de qualidade vão te ajudar a fazer isso aí. Então, só que tudo isso é muito bom quando bate no bolso. Uma coisa muito importante na Giroud é, a Giroud vai crescer e junto com isso ela tem que levar o crescimento aos seus funcionários, aos seus parceiros. Isso ajuda muito quando faz um pagamento variável, porque então você tem uma forma de ver quem são os melhores e vai te ajudar a manter aqueles funcionários dentro da empresa. Tem 3 critérios que vão ser muito relevantes para te manter um funcionário da empresa, que é de ter um turnover baixo. Por quê? Se tu perde um cliente, se tu perde um funcionário, tu vai perder o treinamento que tu investiu nele, tu vai perder os relacionamentos que ele criou na tua empresa, tu vai perder um monte de coisa. Então, com o pagamento variável, um bom pagamento, a gente paga 30% a mais normal do mercado e com os variáveis vão acima. E nisso, não pensem que é uma bondade minha, não pensem que eu sou bom, eu só simplesmente vi que esse é o melhor caminho. Que as funcionárias ficam mais tempo lá, que elas ficam mais felizes, que elas se jogam mais, se empenham mais no trabalho, e isso vai me ajudar a manter a cultura da empresa. Porque toda vez que tu perde um funcionário, tu perde todos os relacionamentos que aquele funcionário criou com os teus clientes, ou com o teu fornecedor, ou inclusive as lideranças que ele teve na empresa. Então, através de protocolos, tu vai poder fiscalizar, tu vai ter que colocar isso num treinamento contínuo, e tu vai ter que ter, com as 3 coisas do turnover baixo, que é um bom pagamento, isso conta para todo mundo. Tu vai ter que ter, deixa eu só me lembrar aqui então. É a primeira vez que eu dou essa palestra, gente, então tem algumas coisas que já estão incorporadas, mas eu tenho que me relembrar. Tu tem que ter um plano de carreira, e isso é a melhor coisa quando uma empresa é grande, então tem as suas vantagens, mas quando uma empresa ela também demora muito para ter promoções, porque às vezes alguém tem que morrer, ou tem que se aposentar, ou tem que ser demitido para te conseguir a função da pessoa. Quando uma empresa é pequena, ou ela é média, e ela está em expansão, toda expansão gera novos cargos, gera novas gerências. E isso vai ser muito bom. Então tem sempre o lado positivo também de tu estar numa empresa menor em crescimento. E o funcionário entender que vai ter um plano de carreira, ele vai se jogar com mais dedicação. Então eu coloquei isso e a valorização do funcionário. Que a gente vê quem é bom gosta dos seus resultados na parede. O medíocre não gosta. Então na Giroud, tudo que a pessoa faz, os elogios são colocados na parede. Crítica não. Mas elogios são colocados. Tu vai ver que outras pessoas têm menos, ou têm pobres elogios. A gente vê o resultado de cada uma, como é que foram os resultados dos clientes, como é que são as satisfações de cada um. E nisso aí tu vai conseguindo ficar com os melhores. Quando eu falo de turnover baixo, então da importância de ficar, então só para concluir. O bom funcionário gosta da exposição. O funcionário medíocre não. O funcionário bom, ele dói o coração dele, ele se matar pela empresa e ninguém está reconhecendo aquilo ali. Ninguém está conseguindo ver. Então tu tem que ter métricas para a pessoa ver. Por isso é importante estar tudo tão ligado nessa questão de relacionamento e de alguns critérios importantes para te manter o cliente. Turnover baixo que eu falei, mas ele é essencial, ele tem que ser baixo. As pessoas podem ser demitidas e devem ser demitidas. No livro do professor Falcone, ele coloca que até 10%, 10-20%, dependendo da empresa, a cada ano tem que sair. Por quê? Porque as pessoas tendem a se acomodar. Algumas pessoas são piores e a gente tem que encontrar, então, fazer uma renovação. O Steve Jobs colocou dessa forma no discurso de formatura em Stanford. Ele falou que
o maior fator de renovação, ele estava com câncer, tinha se curado, e ele falou que a morte era o melhor fator de renovação na sociedade. Por quê? Porque ele traz jovens, ele traz outras pessoas que vão quebrar paradigmas e que vão fazer isso, a sociedade ser melhor. O mesmo acontece às vezes numa empresa. Então não se tem medo de demissão. Faz todo o ambiente para que tu fique com os clientes, com os teus funcionários, e algumas vezes vão sair. Lá na Gigo a gente faz o seguinte, quando vem um funcionário novo, ele passa por 2 semanas por um treinamento intenso, e depois eu entrevisto ele, para ele me trazer o que ele tem de novo. E às vezes tu pensa assim, mas ele não falaria? Não fala. Tu tem que sentar com a pessoa e perguntar o que tu pode me trazer aqui para a empresa. E ideias é jogar o máximo de ideia possível e vai pegar, de 10 ideias tu pegar uma, é um ótimo índice. Então procurem pegar dos seus colaboradores ideias para a empresa. E muito das ideias originais vem também das pessoas novas. Ela vem de pessoas que trouxeram às vezes coisas de outra empresa, que não tem problema nenhum. Não fiquem com medo de copiar. Copiar, tu não pode copiar a patente, o registro. Esse é um problema. Agora, copiar processos e ver o que está dando certo aí fora, vale muito a pena. E fora novas ideias que essa pessoa pode estar dando, isso também é um fator de valorização do funcionário. Agora só para fazer um adendo, no livro da Toyota, então o modo Toyota de ser, ideia não se remunera. E ele explica da seguinte forma: como a maioria das ideias não são implementadas, e tu só poderia remunerar as implementadas, senão ia ter até uma sobreoferta de ideias, estão pegando? Acabaria frustrando o funcionário, porque ele leva uma ideia, leva outra ideia, não recebo. Daqui a pouco ele perde de fazer isso, porque ele aprendeu que a recompensa financeira é a que vale. Mas na verdade na ideia existe uma recompensa psicológica, uma recompensa de a pessoa se sentir inteligente, ouvida, lisonjeador. Então na Gigo a gente recompensa alguns procedimentos, ideias não. Ideias ficam numa tabela de ideias com o nome de quem deu aquelas ideias aplicáveis. Pode colocar aqui então. Vamos lá, vamos para fiscalização. Não adianta fazer tudo isso e tu não fiscalizar. Tem um mantra na parte administrativa, você já deve conhecer, que é só gerencia quem fiscaliza. Tu tem que ter um espírito fiscalizador. A gente colocou várias coisas boas aqui, então tem que fazer elogio, tu tem que pagar bem, tu tem que fazer, valorizar o teu funcionário. Agora tem uma parte, tu tem que fiscalizar, tu tem que ter esse espírito também. As tuas determinações estão sendo feitas e quais são os mecanismos facilitadores para te fiscalizar? Um deles é a amostragem, tu não consegue ver todos os processos, então tu vai ter que selecionar alguns. E pela amostragem tu já consegue ver. Se são 100 coisas feitas e tu pegar 5 ou 10, tu já consegue ver uma estatística ali se está acontecendo algum problema ou não. Na Gigo, como é que a gente faz? A gente faz uma pesquisa de qualidade. Então os clientes, a professora Cristiane conhece a pesquisa, a gente faz várias coisas ali e tem perguntas como: foi te perguntado qual era a temperatura da sala? Parece bobo. É quem está pagando. Se for feito todo o procedimento, tu está sentindo frio, foi todo o procedimento, tu se sentindo mal. Então, foi oferecido a temperatura da sala, perguntado qual seria melhor para a senhora. Foi ofertado alguns almofadas que a gente tem para melhor acomodar a pessoa quando ela está deitada. Foi perguntado o gênero de música, na Gigo tu escolhe qual música que tu vai ouvir. Isso, aqueles detalhes são outras coisas, é fazer o 10% a mais, mas tu faz então os 10%. E uma pergunta que eu acho muito importante: de alguma forma tu já sentiu que agiu errado contigo? Essa pergunta fica do dia 1 ao dia 7 para pegar todos os clientes, e as outras são mais voltadas aos próprios profissionais. Nós temos que saber imediatamente como empresa se alguém está fazendo errado, está falando mal do nosso nome. Então tem que ser feito o máximo de fiscalização e o quanto antes isso tem que ser visível. E daí tem 2 tabelas. Tem a tabela dos elogios, que conta, a gente precisa saber os nossos funcionários. Os funcionários precisam receber o feedback, quem é bom tem que estar sabendo. E vem a tabela das críticas, que na Gigo é muito menor, graças a Deus, mas ela vem. E daí a gente faz um método. É passado tudo, a coordenadora do SPA escreve uma tabela e vem conversar comigo.
E daí eu peguei um método que vi na MBA do professor Alcir Matacarne, tá? Que é o método DOER. Tá? Ele não está escrito aqui. Eu devia ter escrito mais algumas coisas no quadro. Então é esse método. E como é que ele funciona? A gente vai ligar para a pessoa e tudo isso serve para toda vez que alguém criticar vocês. Inclusive na vida pode servir também, mas na empresa com certeza. Primeira coisa, houve uma crítica. Peçam desculpas. Primeira coisa, ela se ofendeu, ela não gostou daquilo. Não tentem se justificar. Peçam desculpas e depois vocês vão agradecer. Que vem, vocês podem ler como doer o método. Tá? É para facilitar. Mas é o de obrigado. Então vamos agradecer ter sabido daquilo. Olha que bom você ter me informado o que aconteceu contigo. E agora tu vai explicar. Explicar se aquilo ali acontece realmente e simplesmente não foi transmitido para ela, ou tu vai explicar como aquilo não vai acontecer de novo e por que aconteceu. Então tu vai dar uma explicação. Mas notem que a explicação só vem depois da desculpa, só vem depois do agradecimento. Tu mostra para a cliente que tu está junto com ela para solucionar aquilo. E depois vem o R. Sempre se chega no R? Não. O R é de recompensar. O que acontece? Vamos dar um exemplo lá na Givô. A pessoa fez um jet bronze, que é um procedimento que a gente tem também, e a pessoa não gostou do jet bronze. Eu não posso ficar dizendo, olha, mas estava bom. Não, eu vou ter que confiar nela, não gostou e acabou ali. Então eu vou recompensá-la. Tá? Porque tudo isso tem uma história. Se a gente pega uma pessoa que está sempre em reclamação, tem uma estatística para isso. E é muito incomum as pessoas reclamarem. Então quando reclamarem, muitas vezes realmente houve uma falha. E vocês podem dar esses votos de confiança. Né? Se precisar de 3 votos, daqui a pouco tu começa a desconfiar. Mas é muito raro acontecer as pessoas de 100, 99 são honestas, apesar de a gente pensar ao contrário. Então tu vai recompensá-la. Como é que é a recompensa? A recompensa tem que ser relevante. Tu vai com um problema da pessoa, você não vai dizer assim, não, então tá, então eu vou te dar uma caneta da Givô. Porque deu o maior tiro no pé, a pessoa fica revoltada contigo. Ela tem que ser relevante, tem que doer na pele, e tu vai dar outra sessão. É a única coisa, se tu estiver acreditando nela, que tu pode dar. Mas agora é o seguinte, isso eu coloco muito, a gente tem que dizer sempre sim para o cliente, que é o que eu estou colocando até agora, chegando nesse método. Por que a gente não vai sempre para a recompensa? Porque existe a palavra posicionamento. A tua empresa tem um posicionamento, tem coisa que ela faz, tem coisa que ela não faz. Para dar um exemplo, o McDonald's, tu pode chorar, pode fazer tudo. Se tu reclamar para ele, ele vai te dar um novo. Se tu pedir para ele levar um lanche na tua mesa, ele não vai. É o posicionamento dele. Tu vai ter que ficar de pé no caixa e assim tu vai receber o teu sanduíche. O mesmo na Givô, a gente tem algumas coisas que a gente não faz. Nosso posicionamento com falta. Porque a gente se posiciona na Givô da seguinte forma. A gente não aluga nada, a sede é própria, então só tem 15 mil economizados. Os aparelhos são próprios, então, e toda essa economia a gente passou para o cliente. E tem uma vantagem competitiva com isso. E tem mais pessoas vindo, e pode gastar menos em marketing. E as pessoas falam isso. A gente oferece muito e cobra de forma adequada, razoável. Mas as faltas a gente não poderia arcar, porque na falta, eu fazendo os cálculos, eu teria que repassar o custo de falta. Então, se tu for na Givô e não avisarmos com 24 horas de antecedência, tu vai perder a sessão. Se tu vai concordar com isso ou não, isso é uma questão tua. Se tu vai se tornar nosso cliente, é uma questão tua. Tem alguns que vão dizer, olha, pelo preço, vale a pena. E eu não sou uma pessoa que falte. Quando as pessoas faltam lá, isso é muito importante quando tem esclarecimento, é tu ter transparência no teu posicionamento. Então, no catálogo, e tudo aqui a Cristiane está junto, não me deixa mentir, no catálogo está escrito transparência. Na capa do catálogo de todos os nossos serviços. E a gente fala o porquê que falta realmente, a pessoa acaba perdendo. E se ela quiser restituir a sessão, ela vai pagar 50% da sessão. Porque a Givô não poderia arcar de outra forma com aquela perda. E em cada contrato da Givô está escrito aqui. É posicionamento. Só para colocar o McDonald's, como é que aconteceu uma história bacana, e que também lembra, então, essa postura, eu me inspirei nisso, em fazer minhas economias e passar, ter um custo menor do que as outras clínicas e passar essa vantagem para os clientes. O McDonald's nasceu em 1940, na Califórnia, e ele era aqueles drive-ins. Então, o drive-in é um estacionamento gigantesco,
E ele via que o público era na maioria, era de adolescentes, e adolescente normalmente não tem dinheiro, então eles consumiam um pouco e ficavam por muito tempo no estabelecimento, e que aquilo ali não estava dando. E tinha talheres, os garçons tinham que ir até o carro, e era outro modelo, gente, era 1940. O McDonald's veio para revolucionar. O que ele fez? Ele tirou o estacionamento, para a pessoa pegar e o quanto antes ir embora. Ele tirou os talheres e botou em saco plástico os hambúrgueres. Hoje para nós é normal, mas aquilo ali era uma inovação, na época. Ele tirou os garçons, então tu teria que ir até o local com o teu carro para te conseguir o hambúrguer. E ele diminuiu, isso é bom para qualquer restaurante, ele diminuiu de 25 itens, ele botou para 9 itens. Então ajuda o estoque e ajuda a logística. Tu pode antecipar pedidos antes de eles acontecerem. E foi nessas 4 medidas. Ele pensou, eu vou lucrar mais como? Vendendo mais. O hambúrguer passou de 30 centavos para 15 centavos. E ele conseguiu lotar aquilo ali e ganhar em volume. E daí não foi por nada. Depois esse é o Maurice e o Richard. Depois eles vão descobrir o grande cara, o grande visionário, que é o Ray Kroc. E esse cara sim vai difundir. Mas a empresa McDonald's já era era moda na cidade, todo mundo ia lá. Tá, gente? Então, para lembrarem, posicionamento, junto com o método de fiscalização, a gente vai ver como é que está o cliente, a gente vai ter que dar uma resposta para os nossos clientes, a gente vai ter que estar dizendo, olha, eu soube que a gente errou contigo, a gente vai ter que dizer para os nossos funcionários, eu sei que tu é bom, então através de tabelas, e daí cada empresa vai achar a sua forma. Mas também algumas coisas não é atender a qualquer pedido e algumas coisas são posicionamento da empresa. Tá, pessoal? 2 fatores que eu tinha para falar, era mais ou menos isso. E, bom, agora vamos passar para alguns, a gente tem um protocolo, aliás tem um protocolo, então são das condutas e do treinamento. Eu não estou falando várias coisas para vocês, é evidente que o negócio é muito mais complexo. Na GEGO, para vocês terem uma ideia, ela é composta por as profissões que compõem a GEGO. É médico, dentista, nutricionista, tecnólogo em estética, massoterapeuta, biomédico, posso estar me esquecendo de mais algum. Então, a quantidade de protocolos que a gente teve que fazer foi imensa. E tem que ter, e aí às vezes a pessoa fala, que eu administro, a pessoa não faz nada, né? E não, a administração ela é cheia, ela é riquíssima, é multi-áreas. Você tem que estar muito determinado para te conseguir um padrão de qualidade, fazer com que todos os funcionários façam a mesma língua e passem uma imagem de qualidade. Tá bom? Então, assim, uma das coisas que está no estatuto tem 20 itens, não pode ser aqueles estatutos muito grandes. Acho que o nosso, quando agora eu coloco um porque resume melhor, eu tiro o outro. E um deles é a filosofia, tudo pego em livros, tá, gente? Algum outro livro que eu leio. Então eu digo assim, eu sou um prático, mas eu gosto de ler. Então eu pego teorias de pessoas 1000 e vou colocando para dentro da empresa. Então a filosofia do é comigo sim. É aquele negócio que a pessoa não pode ficar passando responsabilidade para outro funcionário. Se algum cliente chegou na GEGO, tu vai solucionar o problema do paciente. Tu vai levantar, vai falar com quem sabe, se for o caso, tu vai responder e vai falar para o cliente. É a mesma coisa que a gente vê no Zafre. Tu pergunta para um cara do Zafre, ele para o que ele está fazendo. Ele vai lá e te leva até o local, não te aponta, não te faz nada. Isso tudo, gente, não é um indivíduo que decidiu. É um líder que decidiu. E é um protocolo que foi instituído. E é um treinamento que ele passou para sistematizar e para pluralizar esse comportamento. Tá? Então, a filosofia do é comigo sim. Quero funcionários que matem no peito e digam, eu vou resolver isso aqui. Pode passar? Ética total é fundamental. Todo mundo que vocês verem falar hoje em dia, em termos de empreendedor, se fala em ética. E a primeira coisa que a gente pensa é, será? Será que ele ganhou isso com ética? Por quê, gente? É com ética sim, eu vou explicar para vocês. Mas primeiro eu vou falar uma coisa que acontece no nosso subconsciente. O que nos passa a, pelo menos, viver no Brasil? O que passa sobre o empresário no subconsciente? Vocês vão ter que editar isso aí, porque senão vocês nunca vão conseguir ser um líder que vai inspirar outras pessoas ou um cara que vai pensar no seu cliente e assim vai achar respostas. A gente vê na novela o ingênuo como herói.
E muitas vezes o vilão é o empresário. É uma incoerência, isso é ficção, gente. O herói normalmente não é o ingênuo. Isso aqui é uma política, é uma questão que é da vitimização. O ingenuidade só é bonito quando é criança. E se tu for um adulto, porque entre a piazada ali ele vai sofrer. Ingenuidade é falta de discernimento. Tu tem várias informações, tu não chega numa conclusão razoável. E esse cara é colocado como herói, vocês veem repetidamente isso, a vitimização da sociedade. E o outro é o empresário. Vocês têm que separar duas coisas, o ganancioso e o ambicioso. Ambição é uma coisa boa, tu tem que ambicionar mais, tu tem que querer ser melhor. Ganância é quando tu coloca, tu compromete a tua moral para alcançar aquilo que tu quer. E ali tu perde. E por que então o empresário é tão importante ser ético? Toda a empresa, essa fórmula de empresa, de terem donos, é a maior forma de democracia que existe. Por quê? Porque toda vez que tu vai comprar um produto e comprá-lo de novo, tu está dizendo, tu está dando um voto democrático, decisão tua, de dizer, eu comprarei de novo de ti. Por quê? Porque tu vê o que tu está me oferecendo de valor, com o que eu estou conseguindo, para mim é bom. Tu está me fazendo um bom negócio e eu continuarei vindo aqui. A maioria dos bons empresários criam bons negócios para pessoas. Essas têm duas opções. Vocês podem achar o caminho do cara que vai dizer, não, mas eu conheço alguns que não são assim. Bom, todos que eu conheço, na maioria das vezes, são assim. Ou vocês podem dizer, olha, será que não faz sentido o que esse rapaz aqui está falando? Gente, faz sentido. Ética, tu vai ter menos processo porque os funcionários sabem quem tu é. Tu vai ter melhor relacionamento com os teus clientes. Porque se tu trata eles bem, se tu é uma pessoa decente, eles também tendem a ser decente, por liderança, por reflexo de quem tu é. Então isso vai te dar um resultado. Às vezes a gente vê empresários e confunde. Tem gente que tem empresa e tem gente que é empreendedor e empresário. É o cara que vai ter um restaurante que vai dar feijão aguado, que tu come indignado, tu come, mas eu preciso comer. Mas é o único que é R$6,90. Mas o cara não vai crescer, que não agrega valor ao negócio dele. E o cara às vezes até em rodoviária que tu diz, bom, aqui tu pode vender essa coisa oleosa e ruim. Porque ele também é a questão de ponto. Mas na maioria dos lugares a competição é livre e vai ficar os melhores, vai ficar os que tiverem mais qualidade, ou se tiverem menos qualidade também estão pontuados em preço, e isso também existe, mas vai valer a pena para um público comprar aquilo. Tá, gente? Então fiquem com a parte da ética, não é papo para boi dormir, isso aí faz diferença para a gestão da empresa realmente. Tá bom? E, bom, falando, pode passar. Tá. Uma coisa aqui, outra eu esqueci. Lembra do pensamento fixo que a pessoa tem? Lembra que eu falei isso aí? Por que eu estou aqui hoje? Eu estou hoje, um líder tem um pensamento fixo, ele é uma pessoa envolvida. Eu estou aqui hoje simplesmente porque uma pessoa que estava na sua folga, que estava lá para fazer um relaxamento na minha empresa, estava pensando nos seus alunos e na sua faculdade, que é a professora Cristiane. Ela estava focada. Isso é uma característica de pessoas envolvidas. Então, isso está acontecendo aqui hoje. Outras oportunidades acontecem com isso. O relacionamento agora com a Cristiana vai se estreitar por causa que ela é focada. Pessoas focadas vão além. Então, só para fazer esse adendo, que eu acho importante isso aí, e eu vejo uma característica muito forte. Então, as pessoas que vão para frente, elas têm essa característica de ser obsessiva. E não por nada, várias invenções. O cara está nadando, está fazendo uma outra atividade, e ele se dá conta de alguma coisa e cria uma grande invenção no seu setor, porque está constantemente pensando nisso. Aqui, um verdadeiro líder, vocês estão aqui para liderar, gente. Vocês têm que pensar dessa forma. Vocês vão ser, e tem que se desenvolver para isso, porque é aí que está o sucesso, conforme a multiplicação das mãos. Vocês têm que ter mentes que sejam interessantes, colocar vocês num lugar que vocês vão multiplicar o trabalho dos outros. E aqui é muito importante. Um verdadeiro líder sempre exigirá de você mais do que você exige de si mesmo. Isso é natural. Isso num jogador profissional vai acontecer. O cara quer ganhar, o cara é cobrado, mas ele precisa de um líder ali dentro, de um técnico dizendo,
tu vai vir aqui tal hora, tu vai fazer esse procedimento, esse treinamento, isso vai te fazer melhor. É muito fácil só bater nas costas. Às vezes tu tem que exigir, tem que dizer como a pessoa é capaz e tem que tirar o melhor dela. Tu vai estar sempre pegando o que for. O nível sempre pode ser melhorado. O potencial nosso é infinito. Então assim que tu chegou no degrau seguinte, tu criou novas aptidões para chegar no outro degrau. Então como líder, tu sempre pega mais, busca mais dos teus funcionários. E a última coisa, então, para encerrar, eu estou falando aqui, gente, de um segmento, rapidamente, que é relacionamento. E nele tem 1 milhão de itens. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, aqui é um setor. Vão ter pessoas que vão ser da logística, vão ter pessoas que vão ser do marketing, vão ter pessoas que vão ser gerenciamento de estoque. A parte administrativa ela é gigantesca. E vocês estão se formando numa coisa. Podem ter certeza que muitos de vocês vão começar num lugar da empresa e, se tiverem habilidades, podem migrar para outros setores. Uma das coisas que eu quero que vocês carreguem com vocês é essa frase aqui. Pequenas coisas não significam muito, significam tudo. É muito importante o detalhe, o aperfeiçoamento está no detalhe. Tá, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção, muito boa vocês estarem olhando aqui para mim, achei incrível aqui a experiência. E desejo que encontrem um lugar onde amem da mesma forma que eu encontrei a Givô para trabalhar e trabalhar feliz. Estou aberto aí a qualquer coisa, qualquer dúvida, se alguém tiver. Familiar. Eu trabalho com a minha esposa, né? Então, a gente fica muito ali e a gente tem que... É explicado, então. É explicado. Eu consigo ficar com ela. No começo foi difícil o primeiro ano, né? Porque a gente também teve que manter quais eram as minhas áreas, as áreas dela, e a gente conseguiu separar tudo. E uma coisa louca que a gente fez meu nome é Giovanni, e ela me chama de Rostirola lá. O nome dela pra mim é Cris ou Amor. E eu chamo ela de Ana Rostirola. Então, é estranho a psique da pessoa, mas realmente muda. Eu mudo um pouquinho como eu estou assim, mas eu, na beira da praia, estou tomando uma caipirinha de bermuda. E eu sou um outro Giovanni. Então, a gente conseguiu se adaptar dessa forma. Bem profissional dentro da empresa, fico bastante tempo com ela. E antes a gente fazia assim, né? A gente criou um códigozinho, depois não precisou mais. Acabou, tiramos o avental e estamos agora marido e mulher, não, vamos deixar esse assunto para amanhã. Mas consegui fazer as duas partes. A idade? 31 anos. É novo. Eu comecei a trabalhar com 18 anos e meu pai... deixa eu só falar uma coisa para vocês muito interessante. Com a pergunta do outro senhor me veio. Vocês vão ser... Tem um provérbio chinês. Agora eu perdi o gancho do que me veio isso aí. Mas vocês vão ser tão bem sucedidos conforme as pessoas que vocês conseguem administrar. Então nunca aceitem dizer eu não aguento pessoas, porque vocês não vão muito longe na vida. Vocês têm que sine qua non, assim. É uma regra verdadeira. Tu tem que lidar bem com as pessoas, vai ter que se adaptar. Agora desculpa, eu perdi o gancho. É Júlio? Júlio. Desculpa, querido. Na tua opinião, a vida começa aos 30, aos 40 ou 50? Começou aos 18. Tem que fazer jornalismo, mas só me explica um pouquinho melhor, Júlio. Das 30... Na tua opinião, 30 anos, tá numa faixa boa da vida. Tu acha que aos 40 vai estar melhor ainda ou 50? Não, eu já tô, Júlio. Não, mas acho que a pergunta é relevante, gente. Porque muito do que se fala é assim, não está na hora de viver, agora são os teus melhores anos. Os meus melhores anos, para mim, eu me satisfaço trabalhando. Então eu encontrei o meu amor. Eu fui agora, fiquei 8 dias no Rio de Janeiro, mas era para congresso também. Eu não vi a hora de voltar. Então quando a pessoa fala, o cara é viciado em trabalho, não tenham pena dele. Ele gosta daquilo. Eu me vejo trabalhando, meu maior desespero, a gente tem que cuidar com o que a gente deseja. Outra coisa chinesa, vocês já viram em muitos filmes. Muito com o que deseja. A gente é vendido para nós ficar no meio deserto, com a sua mulher. Será que é bom?
Eu pelo menos quero ver gente, a gente quer ir num bar, a gente quer ir mordomia, mas é nos vendido a ilha deserta, né? Fazem resorts com isso aí. É nos vendido a aposentadoria precoce. Eu jamais gostaria de uma aposentadoria precoce, porque o trabalho realmente dignifica, o trabalho pega a minha parte mais madura, o trabalho me soma, me desenvolve como ser humano. Então eu quero trabalhar nos 20, 30, 40, 70 anos, eu quero ter projeto ainda. Não, desculpa, o cara tá lá. Quanto tempo tem a Girô e quantos funcionários? Tem 15 funcionários de carteira assinada, tem 4 autônomos. Em médico tem que aprender uma coisa, tu nunca vai mandar nele. Tá? E se faz uma parceria tranquila, de respeito mútuo, maravilhosa. Ela tem há 4 anos. Então minha família já vende negócio, e eu com 18 anos então comecei a administrar as garagens da minha família, e já estava com um livro, já queria botar meritocracia, já consegui resultados ali, e passei 10 anos, eu sou uma pessoa muito econômica. Então esse meu sapato aqui eu já pintei 3 vezes. Isso aqui, essa camisa aqui, até a gente falar, mas comprei então em Ribeira. Sabe? Tu compra várias camisetas. A gente não tem muito gasto. O meu maior objetivo eu trabalho, na verdade, minha parte de lazer é fazer um churrasquinho com 8, 10 amigos, e aquilo ali é o gasto que a gente tem, né? E tomar cerveja, que eu não gosto de outra coisa. Então não tem muitos gastos. Então foi uma vida de economia. Outra coisa que é muito interessante, mas é simples fazer a economia, não é simples, porque eu podia ter um carro melhor, eu podia viver então na classe que meu pai poderia me dar, e com o salário que eu ganhava dos meus pais, eu preferia economizar tudo. E foi 10 anos economizando para conseguir colocar a Girô de verdade. Mas então uma frase muito boa que é, para a economia, toda opção tem uma renúncia. Então se tu quer chegar no objetivo, tu vai ter que renunciar a algumas coisas naturalmente. O que tu quer tal coisa, bom, o que tu está disposto a pagar para chegar lá? Não sempre vai acontecer isso. Não, agora aqui, vai aqui.